Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Bem-vindo você, catequista, teólogo, estudante de teologia, teófilo, amigo de Deus, a mais um Catequese Ponto a Ponto. Hoje o ponto é o número 8, que faz parte da segunda parte do prólogo do Catecismo da Igreja Católica, o transmitir a fé, a catequese. Este ponto que vai enfocar de uma maneira muito pujante, muito bonita, sobre a catequese como uma instrução às verdades da fé. O ponto número 8, citado como está apresentado, diz o seguinte para nós: os períodos de renovação da igreja são também tempos fortes de catequese. Assim, na grande época dos padres da igreja, nós vemos santos bispos consagrarem para parte importante do seu ministério a catequese. Como, por exemplo, São Cirilo de Jerusalém, São João Crisóstomo, Santo Ambrósio, Santo Agostinho e outros padres cujas obras catequéticas continuam a ser modelo. Então, gente boa, do que se fala o ponto número 8 do Catecismo da Igreja Católica? Ele afirma que a igreja ela é cheia de pontos de renovação, pontos de intersecção, de caminhos novos que surgem. Nós estamos como diz o próprio Papa Francisco, nós não estamos num tempo de mudança, nós estamos numa mudança de tempos, né? E todos esses tempos, eles são fortes para a catequese, porque cada catequese coloca um andar a mais nessa construção que tende aos céus. E está fundamentada nessa tradição histórica e teológica que a gente falou na última aula, histórica e teológica da igreja, que tem uma continuidade, que começa com o Evangelho, e hoje nós estamos citando aqui especificamente o momento dos padres da igreja. Cada um desses homens gastou tempo da sua missão pastoral para refletir sobre a catequese, né? E nos nossos tempos há algo muito bonito. Eu tenho aqui, além do catecismo, o catecismo da Igreja Católica, algo que nós temos aqui, ó, Conferência Episcopal Italiana, né? Que tem como título La Verità vi farà liberi, ou seja, a verdade vos fará livres, o catecismo de adultos, né? Aprovado pela Conferência Episcopal Italiana. E esse catecismo de adultos, ele vai começar desses princípios. É muito interessante que a gente fala de caminhos, né? O Salmo 25, versículos 4 e 5, eles são citados como ponto de partida desse catecismo. O homem a caminho, em caminho. E citando o Salmo, faz-me conhecer, Senhor, a tua estrada. Ensina-me os teus caminhos. Guia-me na tua verdade. Instrui-me. Essa é a grande lógica. Esses homens, esses sacerdotes, o interessante é que esse catecismo, ele traz aqui nessa página um ícone de Jesus, os apóstolos, à beira do poço. A mulher que está no poço, né? E essa lógica, se soubesses quem fala contigo, né? Tu o pedirias, né? Quem é o Messias? Sou eu que falo contigo. Então, esse caminho, esta água viva que jorra para a vida eterna, está dentro da catequese. Então, esse é o motivo fundamental porque nós escrevemos versões para adultos, para crianças, para que nós, a cada um, nós possamos apresentar obras que vão estruturando esta instrução da nossa fé, adequadas dentro dessa lógica dos períodos de renovação da igreja, a cada um, a cada tempo. Então, a fundamentação da argumentação do ponto número 8 é que
A catequese deve ser entendida como uma instrução de verdades da fé, que desempenha um papel central nesses períodos de renovação, ou seja, nos momentos em que a igreja passa por reformas, por revitalizações, por crescimentos espirituais. Hoje a palavra em voga é sinodalidade. Cadê o catecismo da sinodalidade? Nós precisamos pensar nele, nós precisamos trabalhar ele. Um catecismo que seja dialogal, um catecismo que seja que tenha uma qualificadora que vai nos fazer dialogar com o diferente, dialogar com aqueles que ouviram o Evangelho, que ouviram o primeiro chamado, mas ainda não sabem. A lógica do discípulo Filipe pelas estradas, que encontra o eunuco que está lendo o livro do profeta Isaías, que fala de Jesus Cristo, mas o eunuco não entende aquelas palavras e fala, e aí Filipe lhe explica, lhe ensina. E quando termina o seu ensinamento, ele olha para o eunuco e diz: temos água aqui, que me falta para ser batizado? Então, ele é batizado, ele pede o batismo. Então, esta lógica é uma mudança. Vocês imaginem, a fé cristã, ela passa dia a dia, continuamente, por grandes transformações. Eu sempre falo que os primeiros catequistas que a igreja lhes dá isso por ofício, por mundo, são pai e mãe. Mas quantas crianças já não têm mais pai e mãe formados numa fé? Nós temos que dialogar com isso na história. Nós temos que gastar tempo olhando para essa catequese que fará uma catequese de cura, uma catequese de reconfiguração. Muitas vezes não é simplesmente ensinar a catequese para a criança, mas catequizar também os pais. É fazer com que aquela família, a partir da experiência e da oportunidade dada pela catequese a um filho, também evangelize uma família inteira. Isso está dentro de um contexto histórico e teológico. O que nós vamos ver no ponto 8 hoje é como é que isso, dentro dessas personalidades, dentro desses autores do período da patrística, os padres da igreja, como é que isso foi feito. Para que nós possamos entender e ter insights daquilo que podemos fazer hoje. Na patrística, nós temos que entender a catequese, ou seja, de uma maneira um pouco mais intensa na palavra desses homens. Porque durante a patrística, mais ou menos do século II até o século VIII depois de Cristo, muitos desses homens chamados por nossos padres da igreja, eles se dedicaram a essa catequese. É um período marcado por profundas reflexões teológicas, por desenvolvimento doutrinário, problemas com heresias que surgiram por desconhecimento e não uma falta de um diálogo entre o que é ser cristão e o que havia, porque a fé cristã está aberta a todos. Mas você tem que entender que esse aberto a todos é entender que eles têm que se colocar à disposição de conhecer essa história. E claro, vão trazer consigo a sua bagagem cultural, né? E talvez até por boa vontade, muitas vezes, nesse diálogo, para a gente entender o que acontece muitas vezes, a pessoa traz coisas boas que viu numa outra fé, que tem coisas boas, que tem entendimentos bons, que tem dados bons, mas que não tem integralidade de santidade, que tem partes obscuras também, misteriosas, né? Então, essa necessidade que esses homens tiveram de responder às heresias, que eram estruturas de pensamento que não coadunavam com a pureza da fé cristã. E isso geraram desafios. Quantas pessoas estavam sendo enredadas por esta forma, ora radical, ora extremamente fácil de ser cristão. São Cirilo de Jerusalém é conhecido pelas catequeses mistagógicas que a gente usa e
E eu indico que seja lido pelas catequistas para entender melhor e mais profundamente o espírito, a mística dos sacramentos. Então, São Cirilo de Alexandria oferecia uma instrução detalhada sobre cada um dos sacramentos, particularmente batismo e Eucaristia, para os recém-batizados. Estas catequeses, elas são exemplos claros de como a Igreja buscou renovar e aprofundar a sua compreensão prática dos sacramentos. Os sacramentos que não tinham pares, não tinham comparativos. O matrimônio é a união de um homem e uma mulher, mas que dentro da lógica nossa se torna um dom de santidade, um dom de ministério que tem missão, tem objeto, né? Então essa compreensão dos sacramentos e da prática dos sacramentos foi o foco entre 313 e 386 de São Cirilo de Jerusalém. É mostrar que por detrás da matéria e da forma existe a graça, existe a alma de Cristo pulsante na água do batismo, pulsante no corpo e o sangue, no pão e no vinho, pulsante no óleo que unge, pulsante no sim do noivo, da noiva que se fazem esposos, pulsante na unção das mãos do sacerdote, do bispo, pulsante na proclamação da palavra pelos catequistas. Ali estava. E ele queria mostrar que ali está, dentro desse mistério, um toque naquela profundidade que falava alguns pontos atrás, do mergulhar no mar, que de fora é simplesmente um escuro, um tenebroso, mas que mergulhando nós descobrimos um novo mundo. Outro grande teólogo da patrística, que tem a sua vida entre 347 e 407, é São João Crisóstomo, boca de fogo, e considerando este como um dos maiores pregadores da igreja. Por isso o nome, boca de fogo, Crisóstomos, né? Boca de fogo. Um dos maiores pregadores da igreja. São João Crisóstomo fez da catequese uma parte integral de seu ministério episcopal. Ou seja, não existia uma pregação, uma homilia sem que houvesse uma catequese. Nessas catequeses ele enfatizou muito a importância de entender e interpretar corretamente as Escrituras. Aplicação prática da fé no cotidiano. Então, que dentro dessa linha, depois eu vou falar dele também, Santo Agostinho. Esses 3 tomos aqui são comentário aos Salmos. 150 salmos comentados. Ele, como São João Crisóstomo, vê na explicação da palavra, que para nós estudamos isso no ponto 4, a catequese está fundamentada nas Escrituras. Como fazer uma catequese adequada sem conhecer as Escrituras? Então, como fazer um momento de oração onde eu uso dos salmos sem ter um mínimo de compreensão do que são salmos? Então aqui, para quem quiser ler, indico, comentário dos Salmos de Santo Agostinho, aos Salmos de Santo Agostinho. Outro, esse aqui está totalmente ligado com Santo Agostinho, faz parte da conversão de Agostinho, falando da continuidade da fé, do testemunho da fé. Santo Ambrósio, bispo de Milão, entre 339 a 397, Santo Ambrósio, bispo de Milão, ele destacou-se por suas instruções catequésicas, especialmente numa obra chamada De Misteris, os Mistérios, sobre os mistérios, onde ele explica os mistérios da fé, ou seja, ele faz um grande comentário ao credo, ao credo dos apóstolos, e também há um comentário aos sacramentos. Nós falamos nas partes do Catecismo da Igreja, este autor, esse Santo Ambrósio, esse padre da Igreja, esse membro da patrística, ele deixou
duas reflexões sobre o credo e sobre os sacramentos para os novos cristãos. Por que para os novos cristãos? Porque é um momento da igreja que os cristãos têm a graça de ter homens como Cirilo, como João Crisóstomo, como Agostinho, como o próprio Ambrósio, que são donos de uma sabedoria que foi herdada, é claro, mas donos de uma sabedoria e de uma palavra, de uma retórica, em que se fazia compreender o que era fé. E aí, termino as citações da patrística com Santo Agostinho, 354 a 430. E já citei a obra dele fundamental para a catequese, De Catechizandibus Rudibus, a catequese para os iniciantes. É um tratado de como ensinar a fé cristã para os recém-convertidos. E ele fala isso de uma maneira muito interessante, catequese dos iniciantes. Ou seja, a catequese, eu vou buscar encontrar, inclusive, acho que eu tenho isso em um dos meus arquivos aqui, em PDF, e anexar ao material aqui, De Catechizandibus Rudibus, né? Pelo menos comentários sobre essa obra eu sei que eu tenho aqui. E Santo Agostinho, ele acreditava que a catequese era essencial para a renovação da fé. Ou seja, a fé, ela pode passar por momentos de marasmo, por momentos de embrutecimento, né? Então, ele fala dessa renovação da fé, porque a cada leva de cristãos novos, novas coisas são anexadas. E também, nem sempre coisas boas são anexadas à fé. Às vezes alguns erros, e esses erros têm que serem corrigidos, o caminho tem que ser redicionado. Aquilo que o Salmo 25 fala aqui na introdução da catequese de adultos, da Conferência Episcopal Italiana, ou seja, Senhor, mostra-me teus caminhos, apresenta-me os teus sendeiros, instrui-me, né? Instrui-me, instruir. É algo contínuo, é entender certas coisas que vão não apenas se transformando, mas muitas vezes podem se embrutecer. A nossa capacidade de olhar para o próximo, a nossa capacidade de se relacionar com o próximo. Vocês imaginem que muitas vezes existem condomínios que têm 5, 6 mil pessoas que não se conhecem. Tem condomínios maiores que paróquias de algumas cidades e as pessoas não se conhecem, não formam comunidade, não têm comunidade. Um vive no seu canto, não se troca. E como evangelizar nesses ambientes? Como renovar essa catequese? Renovar a catequese é dizer, em outras palavras, renovar a igreja. A igreja que tem que renovar as fontes, porque dentro daquele condomínio, dentro daquele... eu tenho universo. Eu tenho dentro daquele condomínio mais culturas que haviam à disposição de Paulo, de Pedro, de João para tratar. Nós temos desde pessoas que desconhecem a existência de Deus, ou não o creem, ou não entendem, ou vivem como se ele não entendesse, até pessoas de uma fé muito bruta, uma fé muito estrita, muito limitada, que acredita em qualquer coisa, em gnomos, em coisas que são... Você precisa, de fato, um esforço muito grande de intelecto para acreditar naquelas coisas que eles acreditam e são convictos de que aquilo existe. Né? E talvez deixar essas coisas para eles seja tão doloroso quanto para nós não crer que Cristo está na Eucaristia. E a gente tem que entender isso. A renovação da igreja, ela coincide com esse retorno às fontes. Vocês imaginem, Paulo, Pedro, Tiago, João, todos esses apóstolos, eles deram a vida, perderam a cabeça, foram apedrejados, foram crucificados, porque falavam a verdade e não se deixavam manipular
por aquilo que não era bem ouvido, né? São Paulo, no Areópago, falou do amor, da caridade, da vivência, e foi falar da ressurreição para uma sociedade que defenestrava a morte, jogava pela janela, não queria saber a morte era uma libertação do espírito humano, e essas pessoas não viam uma dicotomia entre corpo e alma, e falar que o homem vai ressuscitar, mas o corpo atrapalha o espírito e o intelecto. Para que eu quero o corpo de novo? Falamos de ressurreição outro dia. Então, nem sempre tudo aquilo que nós vamos dizer, vamos testemunhar, vamos ensinar na catequese, vamos colocar na catequese, vai ser entendido na primeira passada, vai ser. Então, eu tenho que vir com outros argumentos, né? E esse retorno que a gente tem que fazer, esse revisitar estas obras, né? Esses estudos, tudo isso a gente tem que fazer. Por quê? Porque é necessário uma fé sólida, uma catequese sólida, uma catequese que não vai se ajustar ao discurso do tempo, aos erros do tempo, às loucuras do tempo. Uma catequese que não vai admitir em momento nenhum que Deus é tudo igual. Uma catequese que não vai admitir dizer também que os homens não são iguais. Uma catequese que não vai admitir dizer que uns têm mais direito à vida, ao sucesso, à cultura, à dignidade que outros. Se entendemos que os deuses não são iguais a Deus, também temos que entender que os homens são todos iguais perante Deus. E isso é uma forma sólida de pregar o Evangelho, de entender o Evangelho, de refletir sobre ele. E isso transmite-se através dos fundamentos da fé. E isso só se transmite por quem reflete sobre isso de maneira clara, e tornando claro para si, torna acessível para os outros. Né? No encaminhar da nossa história, nós passamos por momentos em que a igreja teve que parar, sentar e olhar em tudo que estava sendo dito e dizer, não, pera, calma lá. Isso foi dito. Entendamos assim. Isso foi dito errado. Isso foi dito exagerado. Isso para mais, isso para menos. Aí nós temos, a serviço da catequese, concílios como o Concílio de Trento, né? O Catecismo Tridentino, 1445, 1563, 20 anos, né? 18 anos de concílio, escrevendo, trabalhando, né? Pensando, refletindo para quê? Para dar respostas a uma quebra de tempo, a uma nova virada, uma chave, e que foi para nós renovação. Nós fizemos uma contra-reforma em resposta à reforma protestante. Este concílio é um ponto de renovação para a história da igreja significativo, porque não é que a nossa maneira de pensar a fé mudou, mas o mundo a qual nós dirigimos essa fé mudou. E nesse estudo resultou de uma publicação de um outro catecismo. Pela primeira vez, um catecismo construído, né? Um catecismo ordenado, o Catecismo Romano, em 1566. Esse catecismo, eu também posso colocar aí no material para os senhores, ele foi usado como uma ferramenta para instruir o clero, e não só o clero, os fiéis, da verdadeira doutrina católica, refletindo a ideia de que existem períodos de renovação e devemos estar atentos a eles. Por quê? Porque eles exigem de nós um fortalecimento da catequese, um revigoramento das nossas convicções. E aqui já no nosso tempo presente, mesmo em 1962, iniciou-se o Concílio Vaticano II, que de 62 a 1965 refletiu sobre a Igreja. O Sacrosanto Concílio, né, que é um documento que trata sobre a Sagrada Liturgia, a Dei Verbum, que fala sobre
a revelação, querem que os cristãos entendam que o mesmo evangelho pregado pelos apóstolos seguiu pela igreja e chegou até nós. A mesma liturgia, a mesma concepção dos sacramentos chegou até nós. Então, quando lermos o Concílio Vaticano II, devemos ler nessa perspectiva. E digo aí, senhores, eu não tenho esse documento, ele lá no site da Santa Sé, tem em português, francês, alemão, japonês, tá lá. Em japonês eu acho que não tem. Desculpa, não tem. Mas ler esses documentos. Professor, é tão difícil entender essa linguagem. Não é. Sabe por que não é difícil? É difícil quando a gente tenta... minha mãe dizia assim, que uma comida, por mais boa que seja, quando eu como demais de uma vez só, me causa náusea. Então, tire um tempo para ler 1, 2 páginas, 1 ou 2 artigos. Façam isso de maneira progressiva. Se vocês não têm tempo para isso, talvez porque estão fazendo coisas demasiadas na vida de vocês. Aprendam a dar prioridade. A catequese vale a pena investir tempo nela. Você que é catequista, pai, mãe, avô, avó, padrinho, madrinha, você que é catequista por provisão, lembre-se que existe a necessidade de uma renovação também no nosso tempo. Hoje, como é que eu falo com um menino, uma menina que não se identifica biologicamente com o que ele é? Biologicamente. Como é que eu falo com isso? Como é que eu falo com uma família que é fruto de várias quebras, de várias rupturas e se reúnem todas ali? Mas são chamados à salvação, são chamados à santidade. Como é que eu falo com eles? Sem trair o evangelho, sem trair a fé. Como é que eu falo a eles da palavra de Deus? Como é que eu falo dos sacramentos? Como é que eu falo a eles da oração? É estudando. Uma Dei Verbum, uma Sacrosanctum Concilium. Esses documentos, eles vão enfatizar necessidade da catequese estar ao alcance de todos, envolver a todos, aprofundar a vida de todos, se transformar de fato em sacramento para todos. Isso começa na compreensão da Escritura, no entendimento sobre o que são os sacramentos, o que é matéria, o que é forma. Hoje nós chegamos assim, Deus é tudo igual, eu sou... Muitos católicos que acham que é cristão porque foi batizado. É verdade. Mas não é só isso. Não é só isso. Muitos se acham cristãos fervorosos porque foram batizados, fizeram a Eucaristia, mas no dia a dia são pessoas que são desonestas com um troco, são pessoas que não pagam o salário digno aos seus funcionários, são pessoas que não trabalham, se esforçam para fazer valer a pena aquilo que foi contratado na sua carteira de trabalho, que faz parte do seu estipêndio no final do mês. Pessoas que não cumprem as horas, pessoas que estão servindo-se do Estado, desempenhando trabalho público, serviço público, e não cumprem com a carga horária, que não atendem as pessoas com civilidade, com dignidade. Então, a visão de cristão se alarga, se expande, mas também se aprofunda quando a gente passa a olhar para esses documentos. Sempre, princípio da catequese, a Sagrada Escritura. Depois, a transformação de toda essa fé, de toda essa experiência espiritual, moral e comunitária em algo que seja relevante. Nos tornando-nos páginas, e já falei isso várias vezes, páginas vivas do Evangelho. A fundamentação teológica desse texto, número 8, é a importância da catequese nos períodos de renovação da igreja. Ou seja, a visão teológica de que a catequese é uma forma de assegurar algo que estão lutando para que se acabe. Continuidade da fé apostólica.
continuidade. Se perguntar para certas crianças quem foram seus avós, seus bisavós, seus tataravós, elas não sabem. Nós estamos vivendo em família, no núcleo catequético mais clássico da igreja, que é a família, uma descontinuidade. Uma descontinuidade. Quantos são os jovens, os adolescentes que dizem para os seus avós que eles não sabem nada, eles são ultrapassados. E aquelas pessoas educaram famílias, construíram famílias, alimentaram com o suor de seu rosto o trabalho, viveram verdadeiramente em tantas situações que o nosso país, com tanta desigualdade, viveram verdadeiros milagres na sua vida. Viveram tragédias, viveram cataclismas, viveram um grande sofrimento, momentos de ruptura. E por si só, o fato daquele jovem que diz que os avós estão dizendo balela, não sabem nada, eles não se dão conta que o simples fato deles estarem ali xingando aqueles avós já é um milagre. Porque aqueles homens e aquelas mulheres só passaram por tudo aquilo com fé em Deus. Com confiança de que o evangelho vivido dá dignidade. A transmissão fiel da doutrina se deu através do quê? Do dia a dia. Do bom dia, do boa tarde, da honestidade no trabalho, no convívio com as pessoas. Especialmente nos momentos em que a igreja mais sofreu. Também nós hoje somos chamados a reavivar, a purificar as nossas práticas. E é crucial, gente. Você que é catequista por provisão, você que é catequista ex officio porque é pai, mãe, avó, padrinho, madrinha, é crucial para a gente manter essa unidade, essa integridade com a fé. Não se deixar abalar pela incompreensão dos ignorantes. Não se deixar abalar porque eles vão sentir essa fome que vocês já sentiram um dia. Mas é necessário que estejamos aí para ofertar um alimento que seja digno. São Tomás de Aquino, que é do período da escolástica, é um teólogo que vai destacar a importância da catequese como obra de misericórdia. Olha só, catequese também é obra de misericórdia espiritual. Como assim, professor? Sim, gente. Você imagine que São Tomás de Aquino viveu num período em que a fé cristã passava por grandes turbulências e todo o compilado da teologia estava dentro de monastérios, dentro do Vaticano, dentro das grandes estruturas religiosas, e que o resto da humanidade vivia em trevas, a era das trevas. E pessoas que viviam uma espiritualidade cristã muito próxima de coisas pagãs. Então, esses homens, eles foram para a missão e levaram a misericórdia espiritual, ou seja, colocaram verdade onde existia meias verdades, colocaram justiça onde não havia justiça, recolocaram dignidade do homem onde já não existia mais. Eles levaram essas pessoas, a esses fiéis, o conhecimento da verdade divina e dão um revigorar, um fortalecimento na relação dessas pessoas que se tornaram simples, que retroagiram relações com Deus. E, por fim, nós temos que entender que em cada um desses momentos, a Suma Teológica pode ser considerada, de São Tomás, pode ser considerado um grande catequismo de questões. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 7º, ele vai, que eu falei no último dia, vai afirmar que a catequese é uma responsabilidade que visa a maturidade da fé e que é especialmente relevante em tempos de renovação. O ponto 8, ele reforça isso, exemplificando. Em tempos de renovação, como durante a reforma do Concílio Vaticano II, a catequese foi fundamental para os fiéis pudessem compreender e participar plenamente das mudanças, como o uso da língua vernácula, ou seja, a língua materna, ou seja, a Eucaristia é celebrada de uma maneira diferente, o sacerdote de costa para o povo, só na hora da Eucaristia que havia aquele contato em latim. Agora, foi necessária a catequese para que a gente pudesse fazer a transição
O sacerdote vai proclamar o evangelho na língua que as pessoas falam, a língua materna. A liturgia será celebrada com ambientação diferente, com ênfase nas leituras, na pregação, na compreensão dos sacramentos, onde as expressões da fé têm que ser revistas, né? Então, eu digo que a catequese, ela foi e é ao nosso tempo o meio de transporte de uma única e só verdade, a verdade dos evangelhos. Teólogos como São Cirilo de Jerusalém, Santo Agostinho, São João Crisóstomo, Santo Ambrósio, eles foram trazendo palavras. Nas palavras de São Cirilo de Jerusalém, na sua catequese mistagógica, no tomo 3, no parágrafo 3, diz o seguinte: a água é oferecida aos que são batizados, mas a água recebe em virtude da invocação do Espírito Santo o poder de santificar. Pois assim, como a semente de mostarda plantada na terra produzir grandes ramos, assim também esta água, misturada com o Espírito Santo, faz crescer em nós uma virtude semelhante ao fogo. Catequese Mistagógica 3.3. Então, é isso, gente. Aquele homem, a seu tempo, soube dizer que aquela água que nos dá alimento, que nos serve para matar a sede, mata também a sede da alma. E a água do batismo que é derramada sobre nós faz com que uma semente cresça dentro de nós, uma semente que se transforma em espírito. Santo Agostinho, no Catequizandibus Rudibus 4.8, ele vai dizer o seguinte: o propósito de toda a catequese é que o que é bom seja amado, e que o amor por aquilo que é bom seja profundo e duradouro. Olha que coisa linda, gente. Os senhores que são catequistas por provisão ou por ofício, lembre-se sempre disso. A missão de vocês é fazer os seus filhos amarem coisas dignas de serem amadas. A beleza, o belo, não o contraditório. A missão dos senhores catequistas é, acima de tudo, fazer com que as pessoas se inspirem a amar de uma maneira profunda e duradoura aquilo que é eterno. Eu não posso amar a Deus de forma temporária, porque não é digno de um amor por mim que é eterno. Enfim, e finalizando, a abordagem que o parágrafo 8 faz demonstra que a catequese é uma resposta que necessita cotidianamente, continuamente de renovação e aprofundamento. Esse é o motivo pelo qual nós estamos aqui. O senhor está aí na sua casa, no seu smartphone, no seu tablet, no seu computador, ou com o material já sobre a mesa, né? Esse é o motivo pelo qual nós fazemos adaptações aos povos, às línguas do Catecismo da Igreja Católica. Esse é o motivo pelo qual nós temos manuais, nós temos livros, nós temos cartilhas. E, acima de tudo, nós temos aqui como fundamento a Sagrada Escritura. Nossa, a Sagrada Escritura hoje já vem com comentários. Por que vem comentários? Isso era impensável no tempo que ela era escrita em latim. Vem com comentário para que aquela palavra que está ali dita de uma maneira... Ontem eu estava vindo para Maringá e um colega meu me perguntou sobre o aleluia, sobre o hosana, palavras que são hebraicas e que estão na nossa liturgia e a gente não traduz elas. E aí eu expliquei que aquele significado é um significado tão amplo naquela palavra que é melhor deixar aquela palavra e compreender o conceito daquela palavra do que traduzi-la. Hosana, aleluia, né? São palavras que têm uma profundidade que não cabe uma tradução, mas cabe uma compreensão daquele conceito, porque aquele conceito não se traduz, aquele conceito se entende, aquele conceito se experimenta, aquele conceito se vivencia. E eu posso dizer isso, ele ficou muito feliz com isso, ele disse: olha, ninguém nunca tinha me dito isso,
né? Eu não sabia nem que a palavra era hebraica. Gente, deem isso aos seus catequizandos. Façam eles entender isso. Faz eles ampliarem os seus horizontes. Conclusão, essa abordagem que o parágrafo vai mostrar que eu tenho que estudar, eu tenho que me esforçar, porque aquilo que a igreja me confiou através daquela provisão que vocês receberam como catequistas é muito importante. Vocês já são uma adaptação. Você que é pai, você que é mãe, se ainda não se deu conta de que existe um ministério embutido no seu sim por toda a vida, até que a morte o separe, abra o teu olho. Existe ali dentro uma grande missão, uma missão que lhe dará ou lhe tirará a salvação. Essa renovação é um aprofundamento da fé dentro da Igreja Católica. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.